Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Responde aqui da TOTOS. É, eu vou pedir para vocês me derem um ok aqui no chat, se estão conseguindo me ouvir, se veem a minha tela. Certo, muito obrigada. Eu vou dar alguns recadinhos aqui antes de começarmos, tá? Este webinar está sendo gravado, ele ficará anexado depois, salvo, né, no nosso espaço legislação, na nossa aba biblioteca do YouTube. Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês onde vocês conseguem localizar não só este evento da ECD, mas tantos outros que já fizemos, como o Bloco K, EFD e CMSPI, e tantos outros que teremos aí pela frente também, tá bom? O microfone de todos está fechado, então caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar colocando aqui no chat, nós estaremos respondendo ao final da apresentação, tá? Caso sobre um tempo, nós estaremos respondendo aqui no ao vivo, mas se não tivermos tempo, nós teremos acesso a todas as perguntas e estaremos respondendo vocês pelo e-mail, tá? Ninguém ficará sem respostas aqui. Todos terão o retorno ou aqui no ao vivo ou por e-mail. Na aba documentação aí, terá a apresentação que será feita aqui também em PDF aí do PPT para vocês, em relação ao conceito, tá? Então, pode entrar aí na aba documentação e baixar o material que será apresentado hoje. Basicamente, esses são os nossos recados. Eu vou dar mais 2 minutinhos para o restante do pessoal entrar, tem bastante gente para entrar ainda, e nós já iniciaremos. Qualquer dúvida, estou aqui no chat.
Bom, vamos começar. Eu acho que já deu tempo de entrar todo mundo, né? Eu tô vendo aqui que já tem muitas perguntas em nosso chat, inclusive a Rosângela, né, tá perguntando aqui. Nós vamos deixar para responder no final, tá bom, Rosângela? Assim como todas as outras perguntas aqui. Eu vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Magali Barreto, faço parte aqui da consultoria de segmentos da TOTUS. Nós atendemos tanto os nossos clientes internos, que é o desenvolvimento, como também os clientes internos em relação a dúvidas relacionadas à legislação trabalhista, tributária e previdenciária, tá bom? Este QR Code ele direciona para minha rede social LinkedIn. Lá eu divulgo várias publicações, né, que realizamos aqui também no Espaço Legislação em relação a notícias tributária e da legislação. Então, se você quer me conhecer um pouquinho, seja bem-vindo lá à minha rede do LinkedIn, tá bom? Lembrando que a documentação, esta apresentação, ela está disponível em PDF aqui na nossa aba da nossa ferramenta na aba documentação. Então vocês podem estar baixando aí o nosso PPT, tá bom? A nossa agenda de hoje vai começar. Primeiramente, nós vamos apresentar aqui o conceito. Depois nós teremos, né, o conceito em relação a ECD. Depois nós teremos a apresentação, vou estar mostrando para vocês aqui o espaço legislação. Em seguida, nós temos aqui também conosco o produto. Ele vai estar apresentando como que é a geração deste evento aí dentro do como que é a geração dessa obrigação dentro do produto e algumas dúvidas também que tiver, ele também vai estar tirando aqui com vocês. E no final, se sobrar algum tempo, nós tiraremos as dúvidas e como eu já falei aqui, caso não sobre tempo, nós estaremos respondendo todos por e-mail, tá? Nós temos o e-mail de vocês quando vocês fazem a inscrição, então nós geramos aqui um relatório, vamos ter todas as perguntas e responderemos por e-mail. Fica tranquilo quem não tiver a resposta hoje aqui, tá? Para nossa apresentação, eu vou estar usando o espaço legislação, que eu vou estar apresentando em mais detalhes ao final da nossa apresentação, tudo que o espaço legislação oferece para os nossos clientes. Mas eu vou começar aqui primeiro com o nosso material da ECD e mais para frente eu mostro em detalhes aí o que é o nosso espaço legislação. Então, o nosso espaço legislação, ele fica alocado aqui na nossa página da TOTUS. Então, é muito fácil de gravar, totus.com. Nós entramos aqui na internet mesmo, no Google. Ele entra na página inicial da TOTUS. E aqui no campo Sou Cliente, eu tenho acesso ao espaço legislação. Lembrando que o nosso espaço legislação é um espaço totalmente gratuito, então caso você não seja ainda o nosso cliente, você também tem acesso gratuito à nossa página do espaço. Então aqui, espaço legislação. O nosso conteúdo de hoje, ele está aqui no nosso campo biblioteca e conteúdo. Aqui nós temos, tem alguns assuntos que nós preferimos fazer páginas, né, para abordar um pouco melhor o assunto com mais detalhes, mais afinco. Então, nós criamos algumas páginas, por exemplo, tem o e-social, tem partilha do ISS, NFSE e Bloco K também. Nós temos uma página especialmente voltada para o Bloco K e tudo que implica em relação a esse registro. Nós também, no final do ano passado, fizemos vários webinars como esse, TOTUS Responde, em relação ao Bloco K. Então, caso você perdeu esta apresentação, você pode ir também lá no nosso campo da biblioteca, nos vídeos, e encontrar lá o evento relacionado, só voltado para o Bloco K, tá bom? O evento de hoje, nós vamos falar sobre ECD, nós temos uma página, então eu vou utilizar a página aqui para estar apresentando o conceito de ECD para vocês, tá? Então, vocês têm acesso a essa página de forma gratuita, se tem aí o pessoal da sua equipe, da sua área, você quer demonstrar o que é essa obrigação ECD, demonstrar os detalhes, pode estar aqui utilizando esse material do nosso espaço legislação para poder aí demonstrar o que é esta obrigação,
tá? Então, nós vamos começar aqui com as informações gerais. Então, o ECD ela é uma escrituração contábil digital, ela veio aí para substituir que antigamente os livros fiscais eles eram todos de forma manuais e o governo aí criou esse projeto o projeto SPED teve início aí no ano de 2007 e dentro desse projeto houve a criação de várias obrigações, de vários documentos de forma digital e dentre essas obrigações, ele criou aí a escrituração contábil digital, mais conhecido como ECD, ou também muitos chamam como SPED contábil. Então, o SPED contábil ele foi instituído por meio da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1420, no dia 19 de dezembro de 2013. Então, ele fez aí, como eu já citei anteriormente, ele fez parte do projeto de integração do SPED, e ele foi instituído também pelo decreto número 6.022 aí de 2017, que foi o ano em que ele começou a vigorar aí, tá bom? O objetivo da escrituração contábil digital, ele foi de substituir aí a escrituração que era em papel, que era em forma totalmente manual, pela escrituração transmitida via um arquivo, ou seja, ele corresponde aí à obrigação de transmitir em forma totalmente digital. Então, as informações que devem ser contidas hoje na ECD é o livro diário e os seus auxiliares, livro razão e auxiliares, os lançamentos contábeis, todos os lançamentos contábeis devem conter nesta obrigação os balancetes, balanço patrimonial, o plano de contas, informações gerais da empresa e seus responsáveis legais e contábeis, que lá na frente nós vamos ver que os responsáveis legais e contábeis também são responsáveis pelo certificado digital de enviar lá a obrigação. Então, este aí é o objetivo da ECD, reunir todas as informações que eram no início entregue em uma escrituração de papel para ser entregue de forma digital aí todos os livros, o balancete e o balanço patrimonial. Qual que é a finalidade desta obrigação? Então, as informações que são declaradas hoje na ECD, elas podem ser utilizadas pelo fisco hoje, né, pela Receita Federal. Então, ela serve para aperfeiçoar no combate da sonegação. Hoje o fisco ele tem uma maneira mais fácil, né, de poder fiscalizar aí. Sabemos que o fisco hoje ele vem se aprimorando em várias formas de cruzamento das informações. Então, ele veio para aperfeiçoar o combate à sonegação. Antigamente, como era manual e eram livros, teria que, não sei aqui quantos lembram, né, mas tinha que levar na gráfica os livros, encadernar, realocá-los ali, muitas vezes no escritório, um espaço que seja só para colocar esses livros, e aí apresentava, né, ao fisco esses documentos em forma física, e muitas vezes eram mais difíceis de pegar ali alguma inconsistência. Então, hoje, de forma digital, além de trazer uma facilidade ao contribuinte, primeiramente também traz aí uma facilidade para o fisco. Então, ter disponibilidade de cópias autenticadas e validadas na escrituração para uso distintos e concomitantes. Hoje também tem uma facilidade, né, que não é necessário mais ir lá nos arquivos físicos, buscar o papel para ter uma cópia daquele documento. Hoje a gente consegue, né, ter a cópia aí muito fácil, só baixar o arquivo e poder ter a cópia autenticada, tanto do recibo como a entrega de toda a declaração que foi feita, nós temos uma melhor facilidade aí para obter. Então, melhoria na qualidade da informação, a informação é melhor, né, concentrada aí dentro dessa escrituração. Nós conseguimos fazer hoje as importações de todas as movimentações, o balanço, juntamente com as notas fiscais, consegue reunir tudo isso e poder enviar em um arquivo só aí. Rapidez no acesso das informações, como eu disse anteriormente, é muito fácil, né, de ter acesso, não precisa mais ir em arquivos físicos ter que procurar. Simplificação e agilização nos procedimentos, sujeito ao controle da administração tributária.
A administração tributária aí também tem um melhor controle e agilidade no controle também. Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas. Então, como eu disse anteriormente, é um combate da sonegação. Fraudes, então, aí são reduzidas com essa escrituração contábil digital. E é um fortalecimento aí do controle da fiscalização por meio de um intercâmbio de informações entre administrações tributárias. Então, o que significa esse intercâmbio? Hoje é mais fácil a Receita Federal ter uma conversa, se conversarem ali entre sistemas com a Receita Estadual, por exemplo, com a Receita Municipal. Então, hoje, essa integração entre Estado e município e federal, né, é muito mais fácil do que antigamente, que eram todos os documentos de forma física. Então, esse intercâmbio aí de informações entre as administrações tributárias também foi uma forma de facilitar quando surgiu a ECD. Entrando aqui agora um pouco mais propriamente dito no que nós entregamos dentro da ECD, nós temos aqui o que nós chamamos de livros contábeis, que são todos os livros da escrituração contábil. Ele pode ser incluídos, né, dentro do SPED da ECD contábil, e em suas diversas formas ele pode ser incluído. Então, nós trouxemos aqui um exemplo que é os livros da ECD. Então, temos aqui o Diário Geral, que é o G, Diário com Escrituração Resumida, o Diário Auxiliar, o Razão Auxiliar, os livros de balancetes também. Então, deve ser apresentados na ECD um livro próprio. Então, tem que manter lá as sociedades em contas de participação, quando elas são enquadradas, né, na condição obrigatória de apresentar o ECD, essas sociedades precisam entregar. As pessoas jurídicas que são domiciliadas aqui no país, que mantiveram no exterior recursos em moedas estrangeiras, elas também devem entregar. Empresas simples aí de crédito também. Então, essa é uma forma aí demonstrada, uma das formas de livros da ECD que devem ser entregues dentro desta obrigação. Agora vamos falar aqui um pouquinho quem está obrigado. Então, estão obrigados a apresentar aí essa escrituração contábil digital as pessoas jurídicas aí que são equiparadas, obrigadas a manter a escrituração contábil na legislação comercial. Então, inclusive algumas entidades imunes e isentas também. Então, aqui nós temos um quadro. Opa, passei demais, espera aí. Nós temos um quadro aqui demonstrando quem está obrigado. Então, as empresas do lucro real, todas são obrigadas a realizar a entrega da ECD. Lucro presumido. Então, não optou pelo livro de caixa. Essas empresas também precisam entregar. Ou aquelas que distribuem parcelas de lucros ou dividendos aí sem incidência do imposto de renda. Ela deve também, independente se ela optou ou não pelo regime de caixa, se ela distribui parcela de lucros ou dividendos sem incidência do imposto de renda, essa empresa do lucro presumido também é obrigada a entregar ECD. Imune e isenção, as empresas que auferiram as receitas, doações ou algum incentivo, subvenções, contribuições, auxílios, convênios, que sejam iguais ou maior de 4 milhões, elas também têm que entregar. Então, aí, SPC, que são as empresas aí, seguem as mesmas regras de obrigatoriedade da empresa do lucro real, todas as empresas precisam entregar. E as demais são de entrega facultativa e também não há multa por atraso aí na entrega das empresas que não são obrigadas e, por exemplo, que querem talvez entregar e entrega fora do prazo. Para essas empresas que não são obrigadas, elas não têm multa, tá? Caso elas entreguem aí. Mas as empresas que são de entrega facultativa, quais são elas? São as pessoas jurídicas, né? Quem não está obrigado são as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. As empresas também de órgãos públicos, são as autarquias aí, as fundações públicas. As pessoas jurídicas que estão inativas, com CNPJ inativo, elas são consideradas que não têm efetuado qualquer atividade operacional.
então ela também não deve entregar aí. Não tem atividade operacional, patrimonial e financeira, só possui ali um CNPJ que precisa baixar, então essas empresas que estão inativas, elas não precisam entregar. As pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram receitas, doações, incentivos e subvenções. Então, as pessoas jurídicas que elas são imunes e isentas aí, elas, caso elas sejam imunes da entrega da documentação ou isentas da entrega dessa declaração aí, porém elas tiveram uma receita acima aí de 4 milhões, elas a que se refere à escrituração, elas aí não devem entregar a declaração, a não ser que ela teve aí umas receitas de 4 milhões, tá? Não se aplica também a obrigação a microempresas, empresas de pequeno porte, que recebem aí um aporte de capital de forma prevista nos artigos 61 da Lei Complementar 123, e as pessoas jurídicas também tributadas com base no lucro presumido que optem pelo livro de caixa, elas também estão desobrigadas a entregar aí, caso não queiram entregar ECD, também estão dispensadas. E agora que nós vamos falar um pouquinho sobre a assinatura deste. Opa, desculpa, caiu um pouquinho, voltamos. Agora nós vamos falar a assinatura digital desta obrigação aí da ECD. Como que é feita a entrega? Então, a entrega ela só pode ser feita, né, se ela for assinada, independente de outras assinaturas, ela deve ser assinada ali pelo contador responsável pela assinatura do ECD e também o contador responsável pela empresa. Então, toda empresa, obrigatoriamente, ela deve ter uma assinatura através do certificado digital. Então, toda empresa aí, hoje em dia, também é uma das facilidades ter o certificado digital. O certificado é CNPJ ou EPJ, né, do signatário da ECD. Ele deve coincidir com os primeiros 8 dígitos aí do CNPJ base da empresa. Então, ou o contador, muitas vezes aí ele tem permissão da empresa, procuração da empresa para poder assinar pela empresa, ele também, apesar do certificado dele não ter os 8 dígitos aí, mas ele tem uma procuração da empresa e ele consegue enviar a ECD através do CNPJ, falando, né, pelo CNPJ da empresa. Então, o responsável pela assinatura da ECD, ele pode ser, a critério da pessoa jurídica, o próprio CNPJ ou o EPJ ou outro responsável assinante, conforme falamos aqui, o responsável assinante pode ser o contador que tem uma procuração. Ou conforme também estipulado aí pelo ato societário da empresa, ou desde que tenha procuração, como já falamos aqui, e essa procuração ela é nomeada lá através do ECAC, que é o site da Receita Federal aí. Bom, em relação à assinatura digital de entrega do documento, nós já falamos, é isso. Substituição da ECD. A substituição de livros, somente ela é possível, né, depois de autenticados. O que significa essa substituição? Trocar a escrituração que nós já mandamos. Então, depois de autenticados, os livros, a escrituração ela só pode ser substituída se contiver erros, né, e não possa ser corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos. Então, por exemplo, mandei lá ECD, por algum motivo existem erros que não podem ser corrigidos aí pelos lançamentos extemporâneos, que nós sabemos que nós podemos fazer os lançamentos extemporâneos para corrigir possíveis erros que tenham ido nos livros. Então, se não tiver como corrigir por meio de lançamentos extemporâneos, eu consigo substituir a ECD que eu enviei pela primeira vez. Então, o prazo limite para substituição é até a data limite de entrega da ECD do ano calendário subsequente. Então, eu enviei a ECD no prazo final deste ano. Tive lá um erro para corrigir.
posso corrigir até a data limite da entrega do próximo ano, que nós sabemos que é uma vez ao ano, então até chegar ao próximo ano eu consigo fazer essa substituição. Tirando isso, erros que não podem ser corrigidos através de lançamentos, não é possível retificar uma ECD que já foi enviada. Então, eu enviei aqui o documento. Não consigo mais retificar aquele documento e enviar. Então, e não é possível aí nós mantermos a retificação deste documento, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os blocos da ECD. Então, bloco 0 é um bloco aí que nós temos de início, ele é de abertura, identificação e das referências aí de abertura da empresa, CNPJ, nome completo. O nome completo aí da empresa. Temos também o bloco C, que é as informações recuperadas da ECD anterior. Então, nós temos essa opção aí. Enviei a ECD do ano passado. Tenho como recuperar as informações para poder aproveitar? Tenho. Então, é aí o bloco, as informações do bloco C. Bloco I, lançamentos contábeis. Temos o bloco G, né, que são aí lá vem as demonstrações contábeis. Temos o bloco K, que é os conglomerados econômicos, que são o conglomerado de todas as empresas aí, e o bloco 9, que é o controle e encerramento do arquivo, onde ali eu vou fazer o encerramento e enviar o arquivo. Aqui nós temos, vamos falar aqui um pouquinho sobre o bloco K. O bloco K, ele é onde aí as empresas controladoras apresentam os saldos consolidados de suas controladas. Então, as empresas controladoras, elas reúnem todos os saldos das suas empresas controladas, que são aquelas empresas que fazem parte de um mesmo CNPJ ali, de um mesmo grupo. Então, ela ajusta e faz a consolidação de todos esses saldos e apresentam no bloco K. Então, ela deve ser apresentada nesse bloco, né? Todas as empresas controladoras, obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis aí de acordo com a legislação societária. É prevista em legislação a apresentação desse bloco. E do CPC também 36, que é a demonstrações consolidadas. Então, lá no CPC 36 tem todas as especificações do bloco também, do que deve ser enviado. Então, a informação para a geração do bloco K da ECD, ela deve ser feita pelo registro 000 e no campo 20, aí na opção S, que é a opção de sim. Se indicar a opção sim, é porque o bloco não o bloco K não for preenchido, o PGE da ECD será gerada com erro. Então, vamos lá. Se eu gero uma informação do bloco K com registro 000 no campo 20 e coloco a opção sim, eu tenho que preencher aí o PGE da ECD, senão ela será gerada com o erro aí. Então, temos um exemplo aqui, né? Consolidação. São demonstrados suas demonstrações contábeis de duas ou mais entidades, na qual uma detém o controle da outra, seja ele direto ou indireto. Então, como eu mostrei lá em cima, as empresas consolidadas, as demonstrações, né, contábeis consolidadas são de duas ou mais entidades que possa ter aí no grupo das controladas, e uma só detém o controle de todas as outras. Então, seja ela indiretamente ou indiretamente, uma mantém o controle de todas essas empresas desse conglomerado. Temos aí também o tópico de eliminação, os resultados decorrentes das transações entre controladora e controlada não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis. Então, os resultados aí que foram obtidas entre uma controladora e uma controlada não devem ser reconhecidos aí nas demonstrações contábeis. Então, nós temos aqui um exemplo de uma empresa XPTO, ela detém 100% da empresa YPTO, por exemplo. Então, aqui a demonstração da empresa mostra que a empresa XPTO, ela como uma conglomerada, como uma responsável, a controladora de todas as outras, ela detém 100% aí
de controle da empresa YPTO, que é uma empresa que faz parte aí do grupo, tá? Então, aqui nós temos um balanço consolidado da empresa XPTO, que detém a participação de 100% aí da outra empresa YPTO. Então, nós podemos ver aqui que nos valores consolidados, ele mostra todas as informações aqui da empresa, da primeira empresa e da segunda empresa, e os saldos eles consolidam aqui no final, tá bom? Esse aqui é um exemplo das duas do conglomerado, onde uma empresa ela detém 100% aí do controle de uma outra empresa. Então, nós temos aqui dois exemplos. Se vocês quiserem ver os exemplos com mais detalhes, é só acessar aqui a nossa página do conteúdo da ECD. Vamos falar um pouquinho aqui também agora de prazo de entrega. A ECD deve ser transmitida anualmente, aí tem um horário, que é até às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, assim, existem muitas pessoas que tá lá correndo no final, então, antes da meia-noite, conseguem entregar até o último dia do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que se refere à escrituração. Então, este ano, né, vamos chegar aí em maio, até o último dia, as empresas precisam entregar esse CD em relação aos números aí do ano de 2022. Recentemente, nós ficamos sabendo aí que a Sescom, que ela é o sindicato aí dos contadores, dos contábeis, eles entraram lá com uma petição perante o fisco, né, e a Receita Federal, pedindo prorrogação deste prazo aí da ECD, por ter várias outras obrigações neste mesmo mês. Também nós teremos aí, sabemos que temos, né, o imposto de renda já abriu, está acontecendo aí, vai até maio, vai até mês que vem, o final do mês. Então, a Sescom aí, numa forma de poder aliviar as empresas, os contadores, entraram com uma petição para poder prorrogar esse prazo. Ainda não teve, né, nenhuma resposta por parte do fisco, então permanece este ano essa data do último dia útil do mês de maio. Caso nós lembramos aqui que caso tiver alguma prorrogação, também no nosso espaço de legislação no blog nós estaremos noticiando em primeira mão, então é muito importante que vocês tenham aí o cadastro no nosso blog, no espaço de legislação, para acompanhar as nossas notícias, tá bom? Penalidades da ECD. Então, quais são as penalidades que possam ocorrer aí das empresas que deixam de entregar a ECD? Então, as empresas que deixam de entregar que tenham, né, omissão, está sujeita às seguintes penalidades. Vamos lá. Tem multa de 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere à escrituração. Então, o fisco ele calcula, né, as penalidades ali, ele pega o valor da receita bruta que foi enviado nesta declaração e aplica aí uma multa de 0,5% em cima da receita bruta. Existe também a multa de 5% sobre o valor da operação correspondente. Então, 5% e é limitada aí a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica. E também existe uma multa equivalente a 0,02 por dia de atraso. Então, é calculado também em cima da receita bruta aí que se refere à escrituração e também é limitada ali até 1%. Então, para as pessoas jurídicas que utilizam aí o SPED, as multas elas serão reduzidas pela metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer ofício. E 75% aí da multa se a obrigação for cumprida no prazo fixado em uma intimação. Então, nós podemos ver aí que se a pessoa jurídica ela não cumpriu o prazo de entrega da ECD, mas ela enviou a escrituração antes que a Receita Federal, o fisco, pudesse notificá-la, ela tem aí a metade da multa reduzida. Se ela recebeu a intimação, mas entregou no prazo estimulado daquela intimação, ela ainda sim tem 75% aí da multa reduzida. Então é muito importante que todas as empresas aí fiquem atentas ao prazo
né, no final de maio. Nós não temos ainda a confirmação de nenhuma prorrogação, então atenta até o último dia aí do mês de maio para não vir incorrer de nenhuma penalidade e que o fisco possa vir acioná-los, tá bom? Lembrando aqui, nós temos um recado, lembrando também que a multa por atraso da ECD, ela não é gerada automaticamente, tá? Então, ela deve ser utilizada lá o programa do Sicalc Web, disponível lá na Receita Federal, para poder fazer o cálculo aí da multa e da gradação do DARF, que é de acordo lá o cálculo da receita bruta. Então, ela não é gerada ainda automaticamente, tá? Pode ser intimado, mas a multa quem gera aí é a pessoa jurídica. Finalizando aqui, nós temos o download do programa do validador da ECD. Então, nós temos aqui o programa validador mais atualizado. Vocês podem estar entrando aqui na página e baixando também o validador. Então, depois que vocês geram a obrigação aí dentro do sistema, entra aqui, baixa o validador e envia a obrigação. Nós temos também aqui disponibilizados para vocês, para ficar mais fácil, nós montamos o layout em Excel, tá? Da obrigação da ECD. Então, vocês podem estar baixando. Eu vou baixar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Nós fizemos o layout. Deixa eu passar aqui para a minha tela. Então, aqui nós temos o layout, tá? Então, nós temos as informações gerais, os dados técnicos da ECD, blocos e registros, e se nós clicarmos aqui em qualquer registro, nós vamos para a aba do registro, e ele mostra em detalhes o que é o registro, o que precisa ser preenchido, e as explicações aqui de cada campo do que precisa ser preenchido. Então, para ajudar aí no preenchimento da obrigação acessória de vocês que precisam ser entregue até o final do mês que vem, não deixe de acessar aqui e fazer o download do Excel dessa escrituração contábil digital para poder auxiliar aí no preenchimento da obrigação de vocês também. Se tiver alguma dúvida, um detalhe de um bloco específico, nós temos em detalhes a explicação de cada registro, tá bom? Agora nós teremos a participação aqui do Marcelo, tá? Ele está aqui com a gente em nome do produto. Ele vai estar apresentando como deve ser feita a geração desse registro dentro do produto e estará apresentando aqui para nós, tá bom? Marcelo, é contigo. Bom dia. Bom dia, você me ouve bem? Escuto sim. Eu vou te colocar aqui como apresentador para poder apresentar a sua tela. Tá ok. Prontinho. Eu acredito que vocês já devem estar vendo a minha tela. Meu nome é Marcelo, eu sou dono de produto aqui da linha Intor do Contábil, né? Vou estar passando para vocês aqui um passo a passo aqui de como gerar, né, as informações da ECD dentro do Intor. Vou passar aqui por algumas rotinas que são primordiais para a geração do arquivo, de configurações, para que quando a gente gerar um arquivo, não tenhamos ali muitas dores de cabeça na validação de um com PVA. Então, eu listei aqui algumas rotinas que são, de fato, importantes para a geração do arquivo. Tá? Se tiver alguma dúvida, eu peço que comenta aqui no chat, que eu vou estar respondendo no final. É um passo a passo bem tranquilo, acredito que todos aqui utilizam o Intor, já fazem isso, mas eu vou estar passando para reforçar, né, a forma que é mais viável de fazer para a gente evitar alguns erros. Então, eu inicio aqui na 2104, que é o nosso plano de contas, né? Como o Intor trabalha por módulo, acho que é diferente das outras torres. Então, a gente trabalha com rotinas. Então, começa aqui na 2104, no plano de contas. A gente tem aqui no plano de contas as contas criadas, né? E a gente precisa fazer o relacionamento dessa conta criada no nosso plano de contas com o plano de contas da Receita Federal. Então, a gente tem aqui o campo extra e vincular a conta contábil à conta referencial. Aqui o usuário ele vai ter, né, a conta dele, no exemplo, conta de caixa, e ele vai pesquisar aqui dentro do plano de contas da Receita, que seria uma conta de caixa que ele colocaria. Então, ele coloca, ele salva, esse relacionamento aqui é feito, né,
da parte do usuário, totalmente manual. Ele coloca aqui tanto da SCF como do SPED, aqui na frente, do SPED contábil. Ele consegue fazer o relacionamento caixa, de bancos, todas as contas. Então, é interessante que ele olhe sempre o plano de contas referenciando com a conta contábil que ele tem. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante dentro do nosso plano de contas é que as contas que a gente chama, né, de conta pai, seja feito o vínculo, né, de acordo com a sua natureza, né? Então, se é uma conta do ativo, ela compõe balanço, né? Se ela vai compor aqui a DFC, então a natureza da conta se é devedora, a conta referencial novamente aqui da SCF, né, eu consigo colocar novamente aqui também. Então, pontos de atenções aqui no plano de conta, natureza da conta, se ela compõe balanço, e se ela é o tipo da conta, né, se é uma conta do ativo. Então, quando a gente coloca aqui na conta pai do grupo 1, né, se é uma conta do ativo, ele vai replicar para todos abaixo, que faz parte desse grupo. Então, a mesma coisa, a gente pegar aqui no passivo, então a gente tem a mesma parametrização. Então, o grupo 2 é uma conta de passivo, ela compõe balanço, da mesma forma que teria como referenciar a conta do SPED, confirma. Mesma coisa também no grupo 3, despesa e receita, faz o referenciamento, é um grupo de despesa, ele não vai compor balanço, mas ele é uma conta de resultado. O que é interessante marcar que é conta de resultado. Conta de resultado após o encerramento, elas são zeradas. Então, acontece algumas situações que, por erro de parametrização, o usuário coloca uma conta do passivo, uma conta de resultado, de despesa, e não está marcado para conta de resultado. Então, quando ele encerrar na 2116, continua aparecendo saldo. Consequentemente, quando ele gerar na 2132, a rotina não vai entender que essa conta é o ponto de resultado que precisaria zerar esse saldo, vai levar um saldo lá para ECD, né, para o arquivo, e ali o PVA vai gritar erro, dizendo que a conta é de despesa, porém existe saldo na conta que deveria ser zerado. Então, passando aqui adiante, a gente tem a nossa configuração na 2106, né, na 2106, que é onde o usuário vai cadastrar, né, a configuração do exercício, como que vai ser feito a apuração daquele ano. Então, ele tem aqui, né, quem são os responsáveis pela empresa, né, pelo envio da informação, quem é o contador, quem é quem que vai assinar a escrituração ali na parte de assinatura com o certificado digital. Se a empresa só tem uma matriz ou tem filiais, ele coloca aqui. Vamos pegar aqui, eu usei de exemplo, que essa daqui foi a geração. Então, a gente tem aqui duas filiais e uma matriz, que vai ser gerada pela matriz. Na matriz, ele tem a opção de consultar a configuração do SPED, né, da SCF. Então, aqui ele consegue colocar se ela é lucro real, se é anual ou trimestral, ou o tipo da pessoa jurídica. Essa parte aqui é mais relacionada à SCF. E aqui dentro da 2106, o Intor também consegue contemplar a parte de mudança de plano de contas. O que seria mudança de plano de contas? No ano passado, referência 2021, ele utilizava um plano de contas, em 2022, né, por opção, ele quis mudar o plano de contas, então, ou vindo de outro plano de contas, ou de outra empresa. Ele relaciona ao plano de contas anterior, e aqui ele consegue fazer o vínculo, ou seja, essa conta de caixa, né, vai gerar o I-157, que é o registro de saldo anterior, então ele direciona essa conta de caixa com essa conta de caixa. O relacionamento ele pode ser feito tanto manual ou associar auto pelo nome, ou seja, se o nome for idêntico, né, conforme consta na 2104, se o nome for idêntico, a rotina faz associação automática. Então, ela entende que a conta caixa equivale à conta caixa do grupo, né, da código de conta aqui do grupo 1. Por exemplo, se tiver uma conta caixa indevida no grupo 2, ele não vai associar com o grupo 1 do novo plano de contas. Então, a associação ela pode ser feita tanto automática como de forma manual. E aqui a gente tem a opção de situação especial, se a empresa ela sofreu algum tipo de situação especial, né, se ela foi feita uma extinção, uma fusão, uma incorporação, né, que vai refletir também na geração da ECD. Aqui tem todo tipo de situação especial que hoje a Receita Federal determina. Então, aqui o usuário ele tem autonomia para vir aqui e colocar na empresa, um exemplo, se essa filial foi baixada na matriz. A matriz aconteceu alguma coisa, ele consegue vir aqui e falar, olha, ela teve uma fusão, ou ela teve uma cisão total, uma cisão parcial. Isso vai influenciar diretamente na geração do arquivo. Voltando aqui, próximo que a gente tem é a 2117, que é a rotina de encerramento do exercício.
ou seja, após, né, os 12 meses, ou se tiver algum tipo de situação especial, decisão total, né, o usuário ele precisa fazer um encerramento das informações, ou seja, as contas de resultados vão ser zeradas e o resultado vai ser jogado nas contas que ele determina, ou aqui na 2117, ou ele consegue parametrizar na 2104 quais contas que ele quer que seja o reflexo do encerramento. Então, aqui a gente passa um grupo, ou poderia ser um filial, para ele poder fazer o encerramento. O meu aqui, caso já tem, então eu vou estar excluindo aqui só para estar demonstrando para vocês. Então, eu venho aqui novamente, coloco um grupo, que aí o grupo eu consigo encerrar todos aqueles que estavam dentro do grupo, eu poderia fazer ali por filial também. Só que a atenção na filial é que se tiver saldo de multifiliais, a rotina não vai conseguir encerrar, porque ela não vai encontrar a contrapartida. Então, é interessante validar antes do encerramento se existe lançamento de multifiliais. No meu caso, eu utilizo aqui como minha base de teste, né, o grupo. Eu pesquiso aqui por encerramento. Aqui na 2117, a gente tem a opção dele encerrar conforme a parametrização na 2106, né, e o seu tipo de tributação, ou anual, né, a gente falando de lucro real, ou trimestral, também poderia ser no lucro real, mas provavelmente por lucro presumido. Então, se seria um lucro presumido e tivesse a obrigatoriedade de entregar a escrituração contábil, o usuário ele vem aqui e encerra a cada trimestre. Então, ele encerra de janeiro a março, depois ele encerra de abril a junho, abril a junho, depois de julho a setembro, e outubro a dezembro. Assim que ele faz o encerramento, as contas de resultado foram zeradas e as contrapartidas foram lançadas nas contas que eu determinei aqui, de lucros e prejuízo. Ele poderia fazer da mesma forma se fosse anual, ou seja, se a apuração dele lucro real é anual, ele faz da mesma forma o encerramento, porém ele marca de janeiro a dezembro. O segundo passo seria o nosso 21/22, que é onde a gente cadastra a nossa DRE e a DFC. Então, na 21/22, ele tem a opção de cadastrar a DRE, né? Então, ele tem aqui a opção de fazer um cadastro de uma DRE ou pesquisar uma que já é feita. A orientação que eu passo para os nossos clientes é que eles não utilizem DRE do ano passado. Por quê? A DRE do ano passado, ela não vai contemplar uma nova conta que você criou no próximo exercício. Vamos usar um exemplo que você tinha uma linha lá de uma conta de despesa. Então, você tinha um grupo de despesa administrativo. Nesse ano, você quis separar a despesa administrativa que englobava TI e RH. Você falou, eu quero trabalhar com RH separado. Então, quando você vem aqui na 2104 e cria um novo grupo, né, você cria aqui um novo grupo abaixo das despesas gerais administrativas, e você coloca uma nova conta aqui embaixo, e identifica que na sua DRE você não insere, porque você acredita que já está feito do ano passado, ela não vai buscar esse novo grupo, conforme você for colocando. Então, ou seja, pode ser que quando você gere a sua DRE, o balancete não bata com o DRE, com a sua DRE, né? O saldo da sua DRE não bata com o balanço. Então, minha orientação é que sempre faça uma DRE por ano, para você ter controle das DRE que você está criando. Então, quando a gente vem aqui na 21/22, né, eu tenho uma estrutura que eu criei uma estrutura bem simples para geração, de receita, despesa, lucro líquido. Então, o que é interessante na demonstração é que precisa ter um totalizador e um totalizador do SPED. Isso. Aí dá um totalizador aqui do SPED. Então, a gente tem uma conta de receita, daí eu coloquei uma conta bem genérica, fui lá no grupo de receita, peguei todo mundo, vim aqui na conta de despesa, peguei também todo mundo, e somei uma com a outra, né, usando um totalizador, e aqui um lucro líquido, que é o totalizador do SPED. Quando a gente faz esse cadastro, a gente consegue agora ir na 21/32, né, que é o nosso próximo passo da geração.
Essa aqui é a tela da rotina 2132. A gente clica em SPED, a gente pega a empresa, né, que foi feita o encerramento, e aqui ele vai te mostrar como é que foi o exercício, ele foi encerrado. Lembra que na 2117 eu encerrei o exercício por ano, anual. Se eu encerrasse ele trimestral, ele viria demonstrando aqui a cada trimestre. Eu marco o ano, né, o período que vai ser gerado. A rotina apresenta essa tela aqui, ó, esse checkbox que é interessante, que ela agrupa os dados das filiais. Então, o que é isso? No meu cenário aqui de teste, eu tenho uma matriz e tenho duas filiais. Então, eu poderia gerar somente para a matriz e ignorar os lançamentos das filiais e gerar o arquivo e entregar. Se eu tivesse somente uma matriz, não teria problema nenhum. Mas como eu tenho filial e eu tenho lançamento de multifiliais, que é movimentação entre filiais, ou seja, um débito numa filial, um crédito em outra filial, eu preciso que os dados sejam agrupados para que o balanço feche. A gente ainda tem alguns tipos de acionamentos que o usuário ele marca como empresa, ele não se recorda que existe lançamento de multifiliais ou que existe saldos de multifiliais, e ele manda gerar somente da empresa, porque a rotina que na hora de gerar ele ignora o saldo da filial, e quando o arquivo é gerado, ele não consegue fechar o balanço, né? O débito, o crédito, o ativo e o passivo ali não fecha depois do encerramento. Então, acaba que dá alguns tipos de dúvida. Então, a orientação é que sempre marque isso. Você escolhe o diretório que você vai gerar, eu vou estar gerando aqui na minha área de trabalho. Você também tem a opção de gerar o arquivo por CSV, que fica mais fácil a análise depois. Clica no botão confirmar. Aqui você vai identificar o tipo da sua escrituração, se é livro diário completo, balancetes, livro, balancete, diários e balanço, ou R, livro diário com escrituração resumida, ou S, escrituração SSP, mantida pelo sócio extensivo. Está gerando um G, coloca o número do livro, o tipo da situação do período, o meu é normal, a finalidade da escrituração ela não é uma retificadora, ou seja, é o primeiro envio, né? Eu não estou retificando a informação. E aqui não é obrigatório o nome do auditor independente, esses campos não são obrigatórios, e o filtro da DRE. Então, eu vou estar gerando aqui com a DRE analítica, pela forma que eu fiz a DRE analítica, eu peguei uma conta, né, a conta PAI inicial, né, a primeira conta de despesa, do grupo de despesa, e depois eu identifiquei também o mesmo grupo para a receita. Então, a DRE é bem genérica mesmo. Vou estar colocando aqui o código da minha DRE. Tem a opção também da DMPL, para clientes, né, que tem a situação da DMPL, também feito a geração da DMPL, no meu caso que eu não criei. Então, eu tenho da DRE, coloco o número, as informações complementares que temos. Caso o usuário teve a situação de troca de plano de contas, ele precisa gerar o I-157. Então, ele precisa marcar esse tipo de geração. Se o usuário não, o perfil da empresa, né, não tem a necessidade de fazer aquele relacionamento de contas que foi feito lá na 2104, que eu demonstrei para vocês, juntamente com o relacionamento do plano de contas da Receita Federal, é só ele vir aqui e marcar que ele não está obrigado que as contas contábeis deles tenham relacionamento com a conta da Receita Federal. Ele fazendo isso, vai gerar a escrituração sem relacionamento e o PVA não vai gerar crítica. Então, a escrituração descentralizada, quebrar o arquivo por mês, isso aqui é quando a base, né, é muito grande, né, a Receita Federal não aceita que um único arquivo ele seja maior do que 5 GB, então ele precisa ser quebrado, né, o usuário identifica na hora da geração que o arquivo dele passou, então ele marca esse checkbox, manda gerar novamente, a rotina vai identificar que passou de 5 GB e ela vai gerar quebrando, na validação também, não vai ter nenhum problema. Da mesma forma, a escrituração contábil consolidada no bloco K e apenas contas de plano de contas com movimentação saldo. Ou seja, quando existe um plano de contas muito extenso, né, e o usuário prefere para análise dele dentro da SCD, que ele quer ver somente contas que teve movimentação, você marcando essa flag, a rotina vai retirar tudo que não teve movimentação do saldo anterior e dentro do saldo, dentro do período do exercício que está sendo gerado, e vai gerar somente o que teve movimentação, levando em consideração o que teve com o saldo anterior. Isso é importante, porque às vezes o usuário tem a percepção que a conta de cliente esse ano, de fornecedor esse mês, nesse ano que passou, 2022, não teve movimentação. Porém, ela teve um saldo anterior, né, no exercício anterior. E a gente precisa demonstrar isso, porque quando ele recuperar esse CD, né, eu não consigo aqui porque eu não tenho nenhum ECD na minha base, quando ele fizer a recuperação desse CD, esse CD vai fazer o conflito entre saldo anterior e saldo inicial. Então, se eu não gero a informação desse saldo para 2022, ele entende que eu estou omitindo a informação porque na ECD recuperada de 2021 existia ali um saldo que deveria ser demonstrado. Então, depois de feito todas as análises na rotina,
a gente gera, né? A rotina vai começar um processo de geração de arquivo, conforme eu coloquei o local. Aqui na minha base, né, tem pouco movimento, então a rotina não vai demorar. É só para vocês aguardar um pouquinho. Tá, enquanto ele gera aqui, eu estou olhando aqui as perguntas, tá? E a gente já responde no final. Se vocês tiverem dúvida sobre a apresentação, agora já está bem no fim, só gerando um arquivo aqui, a gente consegue fazer a validação no PVA. E aí eu mostro para vocês, né, como que fica o arquivo, tá? Os locais. Então, ele já começou a gerar, ele demonstra aqui, né, os registros que são gerados, né, conforme ele está escrevendo. Então, o arquivo foi gerado com sucesso, né? Eu coloquei na minha área de trabalho, ele está aqui, então vou fazer a importação dele. Eu já tinha feito ele aqui na minha base, vou só estar excluindo ele. Ok, foi excluído. Então, vamos lá pegando aqui no meu desktop. Então, tá aqui, ele gera com esse nome, SPED de dezembro. Aí ele me fala quais tipos de registros que foram gerados e que vai ficar dentro do que vai ser inserido, né? Então vai ser a abertura, vai ser o bloco e o plano de contas e os saldos, e o bloco J, que é as demonstrações contábeis, assinantes e outros. Dou OK, ele faz a importação, ele falou que a estrutura do arquivo está válida, e se eu preciso fazer alguma validação, que seria uma validação de saldo ali, se bate algum código de aglutinação, se tem algum saldo, né, de balancete errado, falo sim, ele vai fazer validação também. Ele validou meu arquivo, falou que só existe aqui advertências, né, que não houve recuperação do ECD. Eu volto aqui está a escrituração, posso clicar aqui em dados da escrituração, aqui ele mostra para mim tudo que foi gerado através do Intor. Então, aqui a gente tem, né, o termo de abertura, os livros auxiliares, o nosso plano de contas, então, a 2104, conforme eu demonstrei para vocês, e os relacionamentos estão todos aqui, as contas contábeis. Aqui eu tenho os saldos periódicos, ou seja, como eu encerrei anual, de janeiro a dezembro, então ele pega o saldo de janeiro que teve, de fevereiro, demonstra aqui, todos os meus saldos estão aqui. Aqui são os lançamentos contábeis que eu tenho, que foi feito, que tem 21, que está lá na 2107, né, oriundo da 2130, ou 2120, ou 2127, que são lançamentos de importação. Tem meu balancete diário, e aqui ele vai demonstrando para mim, né, as informações que eu coloquei dentro do validador, que foi gerado pelo Intor. Então, a gente tem aqui o demonstrativo da DRE, tem meu balanço patrimonial, né, saldos não recuperei da anterior, da escrituração anterior, porque eu não tenho aqui. E aqui a gente poderia ver visualizações, a gente tem um balanço, um mensal, o que a gente mais confere aqui são o nosso DRE. Então, a gente vem aqui demonstração do resultado, ele poderia também ver a questão da DNPL. Veja aqui que ele traz para mim movimentações, como eu disse para vocês, questão de saldos anteriores, que hoje o ECD valida. Então, ou seja, mesmo os saldos que seriam zerados, né, que são contas de resultado, ele quer demonstrar esse saldo como terminou essa conta. Então, tem aqui as minhas movimentações, aqui é a minha DRE, e aqui tem o valor do meu líquido que deu prejuízo, né, na minha base de teste. Sobre a geração e a importação do arquivo, acredito que seria isso. Acho que, Magali, a gente pode olhar as questões agora das perguntas. Marcelo, muito obrigada. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, tá? Eu vou mostrar para vocês, antes de nós respondermos algumas perguntas, eu vou apresentar para vocês o espaço legislação e em seguida nós voltamos aqui nas perguntas do chat. Enquanto isso, vocês podem aqui estar prestando atenção no nosso espaço e também colocando aqui as perguntas no chat. Vai ser um tempinho também, enquanto eu estiver apresentando, para vocês concentrarem aqui as perguntas, tá bom?
Só um minutinho, eu vou estar voltando a apresentação aqui. Bom, no começo eu mostrei, né, para vocês como que acessa o nosso espaço aí, legislação. Então, de início, vocês vão ter aqui esse pop-up, né, vai ser apresentado para vocês para, para poder aí preencher com os dados, né, o nome de vocês, sobrenome e e-mail. E aí vocês receberão todos os nossos conteúdos. Todas as terças-feiras vocês vão receber uma notificação por e-mail com as 3 principais notícias daquela semana. Então, se vocês querem estar aí inteirados, como eu disse anteriormente, pode ser que possa haver aí a prorrogação da obrigação, então nós concentramos todas essas informações no nosso blog e também, se vocês forem cadastrados, receberão aí as informações de primeira mão toda terça-feira, tá bom? Então, aqui de início, nós também temos o nosso calendário. O nosso calendário, ele concentra todas as datas das obrigações. Então, por exemplo, eu vou aqui no o Flego Federal. As áreas que nós atendemos dentro do calendário é fiscal, RH e saúde. Na parte aqui fiscal, eu filtro as informações e aparece aqui todas as datas, tanto de os DARFs que precisam ser pagos, né, os impostos que precisam ser arrecadados, bem como as obrigações. Então, aqui, por exemplo, neste mês, no dia 17, tem o EFD Contribuições, tem o DARF de IPI, CSRF, IOF e tantos outros. Também aqui, se eu quiser da parte estadual, eu também posso estar flegando, fazendo filtro por estado ou deixando todos os estados. Ele traz para mim aqui, ó, DAP de Minas, GIA de São Paulo, e aí tantas outras datas aí que precisam, que nós sabemos que aí na nossa área tem muitas datas, prazos que nós precisamos ficar atentos. Então, temos um calendário aí para poder ajudar todos os nossos clientes a acompanhar e não perder nenhum prazo. O mais legal também aqui do nosso calendário é que vocês podem, se vocês tiverem a agenda do Google, né, adicionar na agenda. Se vocês clicarem aqui adicionar, todas as datas serão importadas para o calendário virtual do Google e vocês serão notificados conforme aí o calendário do Google quando tiver próximo ou no dia de entregar a obrigação ou fazer o pagamento de um determinado tributo, tá? Em seguida aqui também nós temos demonstrado o nosso portfólio. O nosso portfólio, ele demonstra as linhas de produto que nós temos hoje aqui dentro da TOTUS e o que cada linha de produto atende os nossos clientes ou os possíveis clientes aí pode ter mapeado por estado o que cada linha de produto entrega. Então, se eu quero saber qual linha entrega o bloco K, então aqui pelas cores eu vejo que Logix entrega, Proteus entrega, Intor entrega. Então, aqui por esse mapa, de acordo com as cores, nós teremos aí o que cada linha de produto disponibiliza para os nossos clientes e os clientes também podem analisar qual melhor linha de produto lhe atende, tá bom? Temos também o campo de atualizações legais. Nós sabemos que a legislação, elas mudam diariamente, todo dia tem uma novidade para ajudar você cliente, você também que ainda não é o cliente TOTUS. Nós temos a aba aqui, atualizações legais, todos os dias é postado conteúdos do que mudou em relação à legislação trabalhista, previdenciária e também aí tributária. Então, nós clicando aqui, só um pouquinho que está carregando. Clicando aqui em Saiba Mais, eu tenho o resumo
da legislação, por exemplo, aqui do dia 18. Então, previdenciária não teve, trabalhista também não. Temos legislação tributária aqui, né, em relação à federal, teve uma alteração, uma observação em relação ao imposto de renda. Temos aqui também estadual por estado, mostra o que alterou em cada estado naquele dia. E lá embaixo também temos em relação aos municípios o que alterou ou então o que foi acrescentado naquele dia. Vocês podem ter acesso tudo aqui no campo atualizações legais. Também temos uma página voltada ao RH. Então, todas as informações voltadas ao RH nós temos aqui no RH Informa. E temos aqui, como eu havia comentado no início, a nossa biblioteca. Na nossa biblioteca tem o campo vídeos e conteúdo. No campo vídeos, nós seremos direcionados à página do YouTube da TOTUS, do Espaço Legislação, onde não só esse webinar estará sendo colocado lá, né? Como também vários outros que nós fizemos. Então já temos esse CD aqui da linha RM, do Proteus, nós temos eventos que foi feito em relação a processos trabalhistas, fizemos um evento também relacionado ao CTE, conhecimento de transporte eletrônico, houveram várias mudanças aí. Então nós fizemos um evento falando quais foram as mudanças em relação ao CTE. Temos imposto de renda, temos FDNCMS-SPI. O ano passado também nós fizemos um do bloco K. Aqui, ó, temos o bloco K. Então, você que perdeu ou quer assistir novamente alguns dos nossos webinars, acesse aqui o Biblioteca e Vídeos. Temos aqui também na aba Biblioteca a opção Conteúdo. Na opção Conteúdo, nós temos aqui várias páginas, como eu citei no início. Então, nós reunimos aqui os temas, né, que são mais relevantes, mais importantes aí da área no momento. Então, temos NFSE Nacional, Bloco K, DCTF Web, temas relacionados à importação e exportação, temos o EFD-REINF, ECD, ICMS de FAO, Portaria, RAS e tantos outros, tantas outras aqui. Temas estão todos concentrados em páginas. Se você abrir aqui qualquer página aqui, continue lendo, nós vamos ver aqui que tem todos os temas de forma totalmente detalhados em tópicos para que vocês possam entender aí e manter-se informados de forma bem detalhada, tá? Por último, aqui no nosso espaço legislação, nós temos o classificador fiscal, é uma ferramenta que nós temos parceria com o Busca Legal, é uma ferramenta onde ele faz a classificação dos produtos. Então, você pode estar criando uma conta grátis e tendo 5 consultas gratuitas para poder aí testar de acordo com o produto e a operação da sua empresa. Você coloca lá o produto, o NCM, ele te faz algumas perguntas de operação, se vai ser uma venda interna ou externa, qual estado, para onde que vai, qual é o regime tributário da sua empresa, e ele te devolve aí um relatório com tudo a operação da sua empresa aí, como que você vai gerar o XML da nota e quais os impostos que incidem em relação a essa operação de venda, tá? Então não deixe de acessar lá, consultar a nossa ferramenta e ver se atende aí as expectativas hoje da sua empresa, que é uma ferramenta que ela agiliza muito o dia a dia aí das empresas em relação à classificação fiscal. Bom, em relação ao evento, ao conceito, ao produto, ao espaço legislação, é isso, tá? Que nós temos para apresentar. Eu vou passar aqui para a parte do chat das perguntas. Só um minutinho aqui. Eu vou estar passando para a parte aqui das perguntas. Enquanto isso, eu tenho aqui para vocês um e-mail evento.responde@totos.com.br. Então, se você tiver alguma pergunta que não conseguiu colocar aqui para nós no chat e queira perguntar por e-mail, só mandar no evento.responde@totos.com.br, nós estaremos respondendo aí direto para vocês, tá bom? Agora eu vou aqui para o chat, vamos lá.
Temos uma primeira pergunta aqui, Marcelo, é da Rosângela. Por que o sistema apresenta erro correspondente a caracteres e espaços em algum histórico do arquivo TXT do SPED, sendo que existe mais históricos semelhantes? O ideal não seria o sistema se autoconfigurar para não nos dar esse transtorno? Então, Rosângela, os arquivos caracteres especiais, o INTOR, ele gera conforme foi inserido no sistema, né? Aí o grande problema é que o validador, ele identifica que esse caractere especial não faz parte do caractere especial que o PVA aceita. Então, assim, o que é a minha orientação? É que evite o máximo ao usar esses caracteres especiais, principalmente vindo de importação, né, de lançamentos que vêm de fora do sistema. Por exemplo, você tem um sistema à parte, você utiliza alguma rotina nossa de integração, e ali ele insere, o Intor vai tratar esse caractere especial para algo que já corresponde dentro do próprio do Intor. E no momento da geração, a gente não consegue fazer essa, vamos dizer, essa linkagem entre o Intor, caractere especial, tabela do PVA, caractere especial, se ele vai aceitar. Aí o que é a minha recomendação? É que quando acontecer esse tipo de, né, de erro, você não tente editar o validador na mão, você não tente editar o TXT na mão, você abre o chamado e pede para a gente analisar se esse tipo de caractere especial ele já está tratado dentro do entorno. Porque a gente fez um tratamento de vários caracteres especiais. Aí pode ser que esse especificamente, ou esse tipo de espaço, que na verdade não é um espaço, ele é um caractere especial, mas o entorno não identifica ele, né, ali padronizado dentro do entorno, aí o que ele faz? Ele deixa como espaço, como vazio, mas na verdade existe ali um caractere especial, e por isso que a rotina gera e o PVA ele dá o erro. Então, minha orientação é que você abre um chamado, a gente analisa, identificado qual que é o caractere especial, a gente faz o tratamento dentro da rotina. Mas que evite o máximo ficar mexendo dentro do TXT, tá? Que ele, como um arquivo, geralmente, a gente está falando de uma escrituração contábil digital de um ano inteiro, ele tende a ser grande. Então, ali, qualquer coisa que você fizer, ou quebra uma linha, ou tira alguma coisa, ele pode acarretar mais erros ainda na hora da validação. Muito obrigada, Marcelo. Temos uma próxima pergunta aqui da Nayara, ela perguntando quais empresas, né, se enquadram aí na questão de imune isentas. Então, Nayara, as empresas aí que são imune isentas são aquelas, né, pessoas jurídicas que são sem fins lucrativos, relacionadas aí ao imposto de renda. Então, são as igrejas, sindicatos, associações, instituições que são filantrópicas, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu descer um pouquinho mais o meu chat. A Rosângela também pergunta o que são lançamentos extemporâneos. Rosângela, os lançamentos extemporâneos são aqueles lançamentos que são feitos fora do prazo, fora do tempo aí apropriado, os lançamentos contábeis. Então, se eu fiz um lançamento, entreguei a ECD e por algum motivo eu identifiquei que teve um erro naquele lançamento, eu posso fazer a retificação desse lançamento. A retificação desse lançamento, ele é denominado lançamento extemporâneo, é mais realizado ali, se eu não me engano, no registro I200. Então, se você faz um lançamento, entrega esse desse ano e por algum motivo você entregou com erro, até o próximo ano você consegue fazer a retificação de qualquer lançamento que você fez, porém, o lançamento aí deste erro vai contar como um lançamento extemporâneo, tá bom? O Joaquim pede para disponibilizar as rotinas e o passo a passo. Marcelo, depois, se nós tivermos algum documento, a gente pode disponibilizá-los para eles por e-mail, tá bom? Tá bom. O material aí da rotina que foi apresentado em relação ao produto, a geração do arquivo. A Ok. Josiane pergunta: cliente Cloud gera o arquivo normalmente ou tem alguma particularidade na rotina 2132? Normal. Normalmente é feito como os outros que não é cloud. Tá, ok.
A Camila pergunta: grupo do PL, acredito patrimônio líquido, né, precisa ficar de forma analítica para atender a movimentação da DMPL. Como faço a configuração para o código de aglutinação apenas do grupo do PL ficar analítico? Eu não demonstrei a parte da DMPL, acho que não é todas as empresas que fazem esse controle ali dentro da SCD, que é necessário. Você pode gerar a DMPL dentro do Intor, ela vai deixar você colocar ali, acho que vai depender muito da estrutura como você criou o seu plano de contas, né? A gente teria que estar analisando como está o seu plano de contas para a questão do código aglutinador. Dentro do Entorna 2122, na opção da DMPL, você consegue colocar as contas que você quer que sejam demonstradas na DMPL, ou então uma única conta que vai demonstrar esse valor aglutinado. Então, acredito que você pode fazer, conforme está na sua 2116, que vai ser mais fácil você fazer a sua análise, pegando a conta PAI. Né? Qual que seria a conta PAI? Seria a conta do patrimônio líquido, a primeira conta do grupo. Aí você conseguiria fazer ela somente uma linha. Aí, assim, fica ao seu critério. Acho que não ficaria, minha opinião, da minha visão, não ficaria fácil de análise, de olhar ali dentro da ECD e ver uma DMPL, uma demonstração de mutação do patrimônio líquido, apenas em uma linha. Acho que seria interessante demonstrar como que foi feita essa mutação do patrimônio líquido. Mas você consegue fazer sim. Nós temos mais uma aqui, onde fala: bom dia, em que rotina faz a configuração do registro I-157? Na 2106. Na 2106 você consegue lá na configuração do exercício, caso esteja mudança de plano de contas, né? Ele tem que ser diferente do anterior, do exercício. Então, quando você cria um exercício na 2106, plano de contas 2, né? E o 2022, e o plano e a configuração do exercício desse mesmo exercício for o 2021, seu plano de contas 1, aí ele habilita para você poder fazer o relacionamento, conforme eu demonstrei. Você pode fazer por alto relacionamento, que ele vai validar os nomes, ele tem que ser iguais, idênticos, ou você pode fazer manual, você vai clicando num e no outro e fazendo relacionamento. Certo, vamos mais uma aqui. Uma empresa que mudou o escritório de contabilidade no meio do ano e que só tem saldos iniciais das contas. Tem alguma configuração a ser realizada dentro do sistema? O fato dele mudar de contador, né, ele mudou de escritório de contabilidade, né, o que hoje a legislação ela fala? A responsabilidade do contador ele fica até a data que ele foi contador daquela empresa, só que ela não deixa expressamente escrito, não sei se vocês, a Magali, consegue ter informação, que ele precisa enviar o arquivo de fato, mas que ele não precisa mudar o plano de contas. Então, aí ela cai dentro de uma regra de validação. Você só muda de plano de contas, você só consegue mandar o I-157 quando você muda de plano de contas, porque aí seria o registro da mudança do contador. Você manda o registro da mudança do contador e ele te pede que seja um plano de contas diferente. Mas o usuário não é obrigado a mudar de plano de contas, né? Ele pode mudar de contabilidade, mas pegar aquele plano de contas que existia dentro do escritório e importar para dentro do Intor. Só que ali ele entra em conflito de validação, ele precisa que você mude o plano de contas. Então, se você mudar o plano de contas, aí você vai ter que criar lá um novo plano de contas, importar o saldo para esse novo plano de contas através da rotina 2113 e ali fazer o relacionamento na 2106 para que seja gerado esse lançamento. Só que qual que é o empecilho, né? É que existe validação dentro do PVA que ele vai impedir que seja enviado somente a informação que você precisa, que seria só o contador. Ele vai precisar que você fale que mudou de plano de contas, que aí você vai conseguir mudar o saldo, colocar o saldo inicial. Exatamente. Você faz aí a atualização do plano de contas, ele já vai entender também que ali houve uma alteração do contador, porque você já vai ter notificado a Receita Federal também em relação à alteração da contabilidade, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma. Tem alguma ferramenta para consultar NCM por estado? Nós temos sim, Thaís. Eu posso te mandar por e-mail depois aqui, tá bom? Posso te mandar em detalhes o nosso material que nós temos para consultar NCM. Nós temos uma planilha hoje, e aí você pode jogar os filtros na planilha e poder consultar o NCM através do produto que você queira, tá?
Acredito que nosso tempo aqui acabou em relação aqui ao chat. As perguntas que nós temos aqui que não foram respondidas, nós estaremos respondendo todas por e-mail, tá bom? Se vocês quiserem mandar também alguma pergunta que não conseguiu elaborar aqui no chat, queira mandar, pode enviar para nós no evento.responde@tots.com.br. Só peço para vocês identificarem aí qual evento que vocês participaram, no caso é a ECD aqui da Intor, tá bom? Quero agradecer ao Marcelo. Marcelo, muito obrigada pela disponibilidade aqui no nosso evento com a gente. Quero agradecer também a presença de todos vocês. Sejam todos sempre bem-vindos aqui em todos os nossos eventos Responde. E até uma próxima vez, pessoal. Tenham todos um bom dia. Pessoal, bom dia.